Fala, galerinha do Curso Gaia, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos lá então trabalhar, galerinha. Vamos fazer mais uma aulinha nossa hoje, aula 20 ali, ó, de Física A, falar sobre força centrípeta, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que é importante demais você pensar na força centrípeta como uma força resultante. Então, a força centrípeta é chamada também de resultante centrípeta. Então, veja, ela vai ser o resultado de outras forças que já existem, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Pega lá teu material e bora! Bom, antes da gente falar da força centrípeta, vamos falar desse carinha aqui, ó, da nossa amiguinha aceleração centrípeta, ACP. Esse cara aqui. Essa aceleração centrípeta, ela sempre vai atuar, né, de forma a fazer o corpo mudar a direção e o sentido do movimento, porque ela funciona sempre, ela vai atuar num movimento circular uniforme, num MCU. Então, a minha aceleração centrípeta faz a mudança da direção e o sentido do movimento. O módulo desse cara, o valor da velocidade, o módulo vai ser sempre constante, tá? A direção e sentido é que vão mudar. E ela sempre vai atuar, sempre vai apontar para o meio, para dentro da curva, para o centro do movimento. Então, você tem um movimento circular aqui, você tem o centro, então a aceleração centrípeta sempre vai atuar em direção ou apontar para o centro desse movimento aí. Bom, tá aqui uma representação, então, olha ali, ó, a gente tem esta velocidade que é chamada velocidade tangencial ou velocidade escalar. Veja que ela pode ter o mesmo módulo, mas a direção e o sentido mudam. Ó, aqui ela está meio que inclinada para baixo e para a esquerda, inclinada para cima e para a esquerda, inclinada para cima e meio que indo para a direita. Então, a direção e o sentido é que estão mudando. E quem que faz isso acontecer? A nossa aceleraçãozinha centrípeta, ó, que sempre está apontando para o meio, para dentro do movimento, em direção ao seu centro. Por isso o termo centripetar, apontar para o centro, tá? Aponta para o centro do movimento. Bom, como que eu vou calcular essa aceleração centrípeta? Então, ela vai ser a velocidade escalar ao quadrado, tá? O quadrado da velocidade escalar sobre o raio do movimento, já que é um movimento circular. Então, aceleração centrípeta, a nossa aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado, como a gente já está acostumado, velocidade escalar ou linear, tá? Em metros por segundo, e o raio em metros. Tem que bater as unidades, não pode ficar com unidades aí devendo, com unidades aí sem fazer sentido, tá? Então, uma maneira de calcular a aceleração centrípeta é essa. Só que vamos lembrar uma coisa que a gente comentou na aula passada. A velocidade escalar, esse cara aqui, ó, eu posso calcular ela da seguinte maneira. Velocidade é igual a angular vezes o raio. Então, eu posso abrir a velocidade escalar como angular vezes o raio. Lembra que isso está ao quadrado. Repara que eu vou ter raio ao quadrado aqui e raio aqui. Então, o que acontece? Se eu cortar esse raio, um deles com o outro, vai sobrar para mim que a aceleração centrípeta também pode ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio. É outra maneira, qual que você vai usar? Você vai usar essa daqui ou essa daqui. Tudo vai depender do problema, vai depender da situação, do que ele está te dizendo. Aceleração metros por segundo ao quadrado, angular radianos por segundo e o raio em metros, tá bom? Bom, a aceleração centrípeta, ela é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem direção e sentido. Ela vai ter um módulo, que a gente já viu, que é v ao quadrado sobre r, e eu vou até complementar, ômega ao quadrado vezes r, tá? Outra maneira da gente fazer. Direção perpendicular à velocidade e o sentido sempre para o centro do movimento, tá bom? Então, grandeza vetorial tem que ter módulo, direção e sentido, não esquece. Bom, vamos ver como é que funciona, vamos dar uma brincada, vamos dar uma treinada.
Determine as características da aceleração centrípeta de um corpo que percorre uma circunferência de raio 40 centímetros com uma velocidade escalar, ó, velocidade escalar, é o V, de 10 metros por segundo, no instante que passa pelo ponto A indicado na figura, que está aqui, tá? Ponto A, a gente está vendo aqui ele. Gente, raio 40 centímetros, velocidade em metros por segundo. Já não ficou legal. Bom, tá aqui as informações. Já passei o raio para metro, velocidade também em metros por segundo, módulo, né? Valor V ao quadrado sobre R, como a gente já comentou. Então, 10 ao quadrado sobre 0,4 dá para mim 250 metros por segundo ao quadrado, beleza? Só que ele quer as características, não é só valor, não é só módulo. Características tem que ter módulo, direção e sentido, é um vetor. Então, direção horizontal e sentido para o centro. Então, tá aqui, ó. Ó, horizontal e apontando para o centro, a aceleração centrípeta. Ou horizontal e para a esquerda, tá? Depende aí de como tivesse no gabarito, beleza? Segundo, determine a intensidade da aceleração centrípeta de um corpo que percorre uma circunferência de raio, meio metro, com uma frequência de 600 RPM, rotações por minuto. Então, a aceleração V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes R. Os dois vão dar certo. Frequência de 600 RPM, tá? Então, eu posso fazer o seguinte: velocidade angular é 2π sobre período, ou, como 1 sobre t é a frequência, 2πf. Substituindo o que eu tenho, vou dividir por 60 essas rotações para transformar em hertz, vai me dar 10 hertz, e aí eu ponho 2π vezes 10, 20π radianos por segundo. Tranquilinha a velocidade angular. Agora, eu pego essa velocidade angular daqui para poder jogar na aceleração. Então, vai dar 20π ao quadrado vezes meio, 400π ao quadrado, ou 2.000 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos, usando ali o π como 3,14 aproximadamente. Veja, não tem tão mistério assim, é bem tranquilo. 3. Um disco que gira com uma frequência constante a dois corpos A e B distantes, 10 e 20 centímetros do eixo de rotação, que se movimentam juntamente com o disco, sem derrapar, sendo a aceleração A do corpo A e a aceleração B do corpo B. Determine o coeficiente aceleração de A sobre a aceleração de B. Então, ele quer de você, né, a aceleração dos dois mais a divisão da aceleração dos dois. Como que a gente pode fazer isso aí? Então, a aceleração de A, ômega ao quadrado, vezes o raio. A aceleração de B, ômega ao quadrado, vezes o raio de B. Resolvendo isso, a gente vai tirar que isso vai dar 10 sobre 20, né? Porque eu tenho os raios, o ômega ao quadrado é o mesmo, posso cortar. Então, eu vou ter ali, a relação me dá 1/2, 1 sobre 2. Agora, um exercício que envolve pêndulos. Tá? Um pêndulo cônico constituído por um corpo mantido em uma trajetória plana e horizontal circular, por meio de um fio de comprimento L preso a um ponto fixo. Se o fio tem um comprimento de 2 metros e ele forma um ângulo, né, alfa lá, com a vertical, determine a intensidade da aceleração centrípeta do corpo, sendo que a velocidade é 3 metros por segundo, e representar a trajetória dele. Bom, está aqui a representação, então você tem o ângulo aqui em cima, como você pode ver, o L é o comprimento do fio, a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Bom, aqui representado nesse triângulozinho os elementos. Então o R é o cateto oposto e o 2 metros vira a hipotenusa. Eu vou usar o seno, que relaciona cateto oposto com hipotenusa. Bem tranquilo. Então isso vai me dar seno de acordo com o enunciado aqui, ó, 0,6 raio sobre 2. Então, o raio vai dar 1,2 metros. Só jogar direto no seno. Você acaba usando mais a relação trigonométrica do que outras coisas. Se você pegar esse raio que você calculou e jogar na aceleração centrípeta, você tem a velocidade que é 3 ao quadrado sobre o raio, 1,2.
que dá para a gente 9 por 1,2 ou 7,5. Beleza? Bem tranquilinho. Bom, já que a gente sabe tudo de aceleração centrípeta, agora vamos falar da força centrípeta, mas como eu falei no começo da aula, ela é uma força resultante, tá? Que vai atuar sobre os corpos. Características desse cara. Ela sempre vai apontar em direção ao centro do movimento circular, centro da curva, tem as mesmas características da aceleração, tá? E ela sempre vai ser uma força resultante, ó, já falei isso e estou repetindo de novo, é uma resultante de outras forças. Então, fica esperto com esses casos. Então tá lá, ó, mostrando para vocês a minha velocidade linear ou tangencial, bonitinha, a aceleração centrípeta atuando em direção ao centro e a força centrípeta também em direção ao centro. Por quê? Como é vetorial, força e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a aceleração aponta para o centro, a força também aponta. Como que funciona esse negócio? Então, olha aqui, ó, um corpo de 50 gramas desliza sobre um plano horizontal sem atrito, num movimento circular, preso por meio de um fio de 20 centímetros a um ponto fixo. Determine a força de tração no fio, se a frequência do movimento é 300 RPM, e aqui, muito importante, considere como π ao quadrado 10, quer dizer que em algum lugar eu vou ter esse π aí ao quadrado. A massa eu já passo para quilogramas, divido por 1000, o comprimento para metros, e a frequência divido por 60 vai dar 5 Hz. Tá o esqueminha aqui. Como que vai acontecer? Então vamos pegar aqui o movimento circular, ó. Tração para dentro. Normal e peso, como o movimento é na horizontal, normal e peso se cancelam, tá? São iguais. E aí, força resultante na vertical dá zero, porque a normal matou o peso. Na horizontal, que me interessa, a força centrípeta é a própria tração. Então, eu vou abrir essa força centrípeta. Como que é a força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, ela é V ao quadrado sobre R. Então, isso aqui vai acabar dando para mim que a velocidade é ômega vezes raio, ômega 2πf vezes o raio. 2π vezes 5 da frequência, o raio é 0,2. Então, isso daqui vai me dar 2π metros por segundo. Achei a velocidade. Com a velocidade, jogo ali, massa eu tenho, velocidade 2π ao quadrado sobre o raio, que é 0,2. Dá 0,05, 4π ao quadrado sobre 0,2. O π ao quadrado é para usar 10, então, opa, volta. Tudo vai dar 10. Fazendo as continhas ali, a gente acha 10. Segundo exercício. Um corpo de pequenas dimensões de 2 kg é preso a um fio de comprimento 2 metros, que tem a outra extremidade fixa em O e é abandonado da posição A indicada na figura. Então, está ali ele abandonado da posição A, que não está na figura, mas eu conto para você. O A está aqui. Sabes que no instante em que o fio tem a direção vertical, a velocidade do corpo é de 3 metros por segundo. A intensidade da força de tração nesse fio vale quanto? Gente, quando ele passa aqui embaixo, ele vai ter o peso para baixo, tração para cima e a força centrípeta atuando para o centro do movimento. No caso, é para cima aqui, como é o movimento de um pêndulo. Tração para baixo menos peso é igual a força resultante, no caso, a força centrípeta. Abro a força centrípeta, né? Faço isso aí, V ao quadrado sobre R, vai ficar tração igual a peso mais mv ao quadrado sobre R, que é a força centrípeta. Abro o peso em m vezes g, então tração 2 vezes 10, mais 2 vezes a velocidade, que é 3 ao quadrado, sobre 2. Dá 20 mais 9, 29 newtons. Então, achei o valor da tração para cima, vale 29 newtons. O 3, um fio de comprimento L prende um corpo de peso P e dimensões desprezíveis ao teto. Deslocado lateralmente, o corpo recebe um impulso horizontal e passa a descrever o movimento de pêndulo. Isso aqui, ó, tá? De acordo com a figura, a intensidade da força de tração é T, desprezando a resistência do ar, a resultante das forças que agem sobre o fio tem intensidade. Resultante centrípeta. Então, tá ali, ó, o esquema pra gente. Peso sempre para baixo,
tração ou tensão no fio, e a minha força centrípeta. Montou um triângulo retângulo. Força centrípeta vai ser quem? Vai ser o cateto oposto. Opa! Tá? Então, volta. Tem o cateto oposto, tem o cateto adjacente, que é o peso. Substitui, tá? Abre, né, o peso, multiplica em cruz. Força centrípeta igual ao peso tangente do ângulo. O máximo que eu vou precisar fazer é abrir, às vezes, o peso, mas nem isso ainda acontece. Se eu usar o seno, fica o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno é a força centrípeta sobre a tração, seno, né, força centrípeta sobre a tração de novo, multiplica em cruz, força centrípeta T vezes seno. Então, você pode ter força centrípeta P vezes tangente ou T vezes seno. O que encaixa melhor para a gente é isso daqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ah, não, vai ficar muita coisa para achar. Depois você volta um pouquinho o vídeo e vê lá, tá bom? Mas veja, você mata por trigonometria, não tem erro, tá bom? Então, é isso aí, gurizada. Aula 20, com exercícios, com dicas para você poder matar. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, dá um grito. Chega lá nos aprofundamentos, nos atendimentos e dá um toque lá. Valeu? Beijo para vocês, se cuidem. Até a próxima aula. Qualquer coisa, grita. Abraço. Tchau, tchau.